O universo é maravilhoso. Quando nós conseguimos observar algumas coisas, as vemos em perfeita harmonia e funcionamento. Só para entender o que eu quero dizer. O dia e a noite, regidos pelo Sol, pela Lua, como isso funciona de maneira perfeita, como a Lua interfere nas marés, como o Sol interfere nas plantações. O universo é magnífico. Há uma coisa muito fantástica no universo que nós precisamos observar: nós mesmos. Meu nome é Rodrigo Freitas, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui no canal Unicamente. E como eu disse, há uma coisa maravilhosa no universo, que é o ser humano. E dentro do ser humano há também um universo maravilhoso, o nosso cérebro. Quando nós olhamos para as estrelas, por exemplo, nós vemos algo que é incontável. Não há como parar e contar as estrelas para uma pessoa simples como eu. Há sim pessoas especializadas em fazer isso, que têm equipamentos fantásticos que lhes permite contar as estrelas. E o que nós descobrimos? Que quando nós comparamos o cérebro humano, um cérebro humano, com a quantidade de neurônios que existe nele, as estrelas do universo, nós podemos dizer que nós temos mais neurônios do que a quantidade de estrelas nesse universo do qual fazemos parte. Aproximadamente 86 bilhões de neurônios há em um único cérebro humano. O cérebro é fantástico, o cérebro é maravilhoso, e eu estou fazendo essa comparação aqui com o universo apenas para dizer para você que esse universo dentro de você, ele é fantástico. É algo inigualável. Um único ser humano, um único cérebro humano, é algo poderoso, maravilhoso. Porém, contudo, nós precisamos entender uma coisa. Há uma frase que diz assim: cérebro é um excelente servo e um péssimo mestre. Eu citei essa frase no vídeo anterior aqui do canal Unicamente, sobre a questão de você ter paz interior, controlar a paz dentro de si, no tocante às suas emoções, no tocante aos seus pensamentos e comportamentos. E eu quero aprofundar um pouquinho sobre o raciocínio do cérebro hoje ser esse ótimo servo, porém um péssimo mestre. O cérebro, ele existe para nos servir. Quando nós, por exemplo, começamos a dirigir, é um ato extremamente complexo, é um comportamento complexo, o comportamento de dirigir. Nós precisamos olhar para a via, olhar para os instrumentos do carro, precisamos coordenar os nossos pés para pisar no freio, no acelerador, para trocar a marcha ali pisando na embreagem, enfim, precisamos controlar as nossas mãos. É algo extremamente complexo o ato de dirigir. Contudo, olha como o cérebro funciona de maneira maravilhosa nos servindo. À medida que nós repetimos o comportamento de dirigir, esse comportamento vai se tornando cada vez mais mecânico. O cérebro, ele vai fazendo com que este comportamento vá se habituando, vá tornando-se um hábito. É fantástico entender que o cérebro faz isso. Ele transforma um comportamento complexo em algo mecânico, em algo que aparentemente é simples, porque ele vai economizar energia. O cérebro, ele trabalha para isso, ele funciona para nós sobrevivermos. E para sobrevivermos não há algo melhor para o cérebro do que a economia de energia. Então, ao invés de nós pensarmos em todos aqueles processos, né, olhar para a via, arrumar retrovisor, pegar, trocar uma marcha, pisar, o cérebro, à medida que o comportamento é repetido, ele vai habituando esse comportamento até que ele se torne praticamente um hábito, o hábito de dirigir, o comportamento de dirigir. E isso faz com que a gente possa pensar em outras coisas enquanto estamos dirigindo, quando o comportamento está automatizado. Nós podemos fazer outras coisas enquanto estamos dirigindo, podemos conversar com a pessoa que senta ao lado, conseguir olhar no retrovisor e conversar com a pessoa que senta logo atrás. O exemplo de dirigir é excelente para mostrar quanto o nosso cérebro é poderoso, como ele pode nos servir de maneira maravilhosa, nos dando a capacidade de exercer um comportamento tão complexo e ao mesmo tempo fazer outras coisas. Bem, há outros tantos hábitos que o nosso cérebro vai criando para a economia de energia. Por exemplo, escovar os dentes. Nós sabemos que escovar os dentes não é uma coisa a ser feita de qualquer forma. Não tem a maneira certa de escovar os dentes. Os dentistas nos ensinam isso, não é?
Precisamos fazer movimentos circulares, repetir tantas vezes do lado esquerdo, tantas vezes do lado direito, no centro, atrás, precisamos escovar a língua, enfim, a higiene bucal também é um ato complexo, é um comportamento complexo que o cérebro vai automatizar, vai tornar mecânico à medida que a gente vai repetindo. Então, essa é a nossa, como eu posso dizer assim, a nossa maneira de sermos servidos por nossos cérebros. O nosso cérebro, ele perpetua esses comportamentos habituais, repetidos, nós economizamos energia e podemos fazer outras coisas, podemos fazer e exercer outros tipos de comportamento, enquanto esses comportamentos habituados, eles existem. Contudo, preste atenção, como eu disse, o cérebro humano é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. E para exemplificar isso, como o cérebro ele pode acabar, de certa forma, nos prejudicando, eu vou contar para você um caso que nós estudamos no ambiente clínico, que é o caso da Joana. Para você entender, eu vou pontuar algumas idades da Joana e alguns episódios pelos quais ela passou, que acabaram de alguma maneira trazendo-a a um prejuízo em que ela desenvolveu um transtorno de depressão maior. Vamos lá. Durante o processo de gestação da Joana, até o seu nascimento, enquanto ali era um bebê na barriga da sua mãe, ela ouviu gritos e mais gritos do seu pai, né? E quando eu digo ela ouviu, eu quero dizer que tudo aquilo que a mãe passa, ouve, acaba influenciando o bebê. O bebê, sim, ele ouve os sons de fora ali da barriga da mãe, contudo, muito mais do que isso, tudo aquilo que a mãe sente acaba liberando dentro do organismo da mãe, por exemplo, os hormônios do estresse. Isso de alguma maneira vai afetar também o bebê que está sendo ali gestado no ventre da mulher. É sabido também que vícios que uma mulher possa ter durante a gestação afeta o bebê. Mas enfim, isso é um outro assunto para um outro vídeo. Eu quero que você entenda que todo o estresse da gestação da Joana acabou de alguma maneira afetando aquela bebezinha que estava ali no ventre de sua mãe. Outro episódio da Joana, quando ela tinha 3 aninhos aproximadamente, ela estava presente num episódio em que o pai gritou com a mãe e não apenas gritou, mas agrediu a mãe pela primeira vez na frente dela. Aquilo foi assustador para Joana. Felizmente não parou por aí, e quando a Joana tinha aproximadamente 5 aninhos, ela testemunhou mais uma vez uma agressão do pai, que estava alcoolizado, e dessa vez o pai não apenas agrediu, mas também abandonou ela e a sua mãe. É uma história muito triste, mas é o padrão que nós precisamos observar que está acontecendo na vida de Joana. Vou contar para vocês mais alguns episódios e talvez até você se sinta mal aí enquanto eu estou contando a história da vida da Joana, porque a Joana tem uma história muito triste, é verdade, mas muitas vezes essa história também pode se assemelhar à sua. Mas tente controlar suas emoções aí, controlar aquilo que você está sentindo durante o vídeo, para que você compreenda lá no final tudo aquilo que eu quero dizer e ensinar a você em relação ao que aconteceu com a vida da Joana e ao que pode estar acontecendo com a sua vida e você pode controlar. Vamos lá. Chegando aos 8 aninhos de idade, a Joana está naquela fase da escola em que os meninos começam a observar as meninas começam a observar os meninos, e os meninos tendem a ser meio chatinhos com as meninas, né? As meninas às vezes ali estão apaixonadinhas, gostando dos meninos, e os meninos ficam com aquela história de não gostar das meninas, e fica aquela coisa de infância que é muito legal, e a gente vê isso nas crianças no seu comportamento. Mas enfim, a Joana começou a gostar de um menininho, escreveu uma cartinha para ele, colocou aquelas coisinhas todas para enfeitar e entregou para o menino, né? O menino, quando viu a cartinha, ele se sentiu atingido de alguma maneira e ele começou a zombar da Joana, começou a tirar sarro dela, mostrou para os outros amigos que começaram também a tirar sarro. O menino acabou picando a cartinha, jogando fora na frente dela, e aquilo acabou com a Joana nas suas emoções. Ela ficou muito triste, chorou, porque não foi fácil para ela aquele dia. Mas a vida seguiu, Joana chegou aos 15 anos e começou a namorar. E quando namorava, ela acabou descobrindo que o seu namorado estava tendo ali um caso com a sua melhor amiga. O namorado estava traindo a Joana. Bem, isso foi impactante para a Joana, que decidiu terminar aquele relacionamento e buscou seguir sua vida. Mais para frente, ela conheceu um outro rapaz com o qual ela se casou. E essa história você precisa prestar atenção. Joana se casou aos 23 anos. Esse rapaz com quem ela se casou
foi seu namorado durante 3 anos. Então ela o conheceu ali praticamente aos 20 anos, namoraram 3 anos e vieram a se casar. E no dia do seu casamento, ali na celebração, o rapaz proferiu a seguinte frase: Joana, você é a mulher da minha vida. Olha, vou te falar, desde que a gente começou a namorar, eu já sentia isso, mas nos últimos 2 anos do nosso namoro, eu tive certeza, você era a única mulher que eu amava. Automaticamente, quando esse rapaz falou essa frase, algo acendeu dentro da Joana. Espera aí, como assim? Disse ela. Nos últimos 2 anos. Aí ele começa a dar uma desculpa, olha Joana, você sabe como eu era, etc e tal. Eu sempre tive dificuldade, a Joana começa a ficar muito incomodada com aquela argumentação dele, diz assim, o que você quer dizer com isso? Como foi do primeiro até o segundo ano de namoro? Ela o questiona. Ele diz, Joana, eu amo você, eu gosto de você. E ela insiste, e ela acaba descobrindo algo. Aquele rapaz foi criado dentro de um ambiente em que o seu pai dizia assim: filho meu tem que ser macho, filho meu tem que ficar com todas as meninas. O homem olhava para o seu filho e dizia assim: macho não chora, você tem que ser firme, você tem que ser forte, você não pode chorar, você não pode ser sentimental. Isso é coisa de menina, isso é coisa de mulher. O pai olhava mulheres na rua e apontava para o filho e dizia assim: olha que mulher bonita, olha que mulher sexy, olha que mulher. E ficava elogiando mulheres para o próprio filho. Bem, aquele menino começou a desenvolver um comportamento semelhante ao seu pai, olhar para várias mulheres e pouco se importar com os sentimentos da mulher, que no caso seria a mãe dele. Então, ele desenvolve esse comportamento, começa a ficar com várias meninas, até que ele conhece a Joana. Então, durante o primeiro ano de relacionamento com a Joana, esse menino ficava com várias outras meninas e, ao mesmo tempo, tinha o um relacionamento com ela, o que fazia com que ele traísse a Joana várias vezes. E no dia da festa do seu casamento, a Joana vinha descobrir isso. Quero que você observe que tanto a Joana, como nós estamos contando a história dela aqui, tem um padrão que vem sendo embutido no subconsciente dela, na parte emocional dela, nas suas emoções de médio e longo prazo, ali nos seus pensamentos, nas suas memórias, assim como o rapaz tem também vários pensamentos, vários comportamentos que vêm lá do subconsciente dele, lá da infância dele. Tudo isso afeta a vida de ambos. E os dois agora estão no momento de festa de casamento, onde ambos com as suas vidas afetadas por comportamentos que vieram desde a infância, ambos afetados por cognições, pensamentos, ideias que vinham desde a infância, estão no momento derradeiro. A Joana toma um choque com tudo aquilo e nem aceita o argumento do rapaz. Termina o relacionamento ali, termina o casamento da Joana naquele exato momento. Bem, tudo leva a Joana a ser diagnosticada por um médico psiquiatra com um transtorno de depressão. Ela tem uma depressão maior, ela está doente. E o que a Joana faz no meio desse processo todo? Ela resolve se isolar dentro de casa. Esse é um caso real, como eu disse, estudado em ambiente clínico. Agora vamos tentar entender, diante daquilo que a gente já conversou um pouquinho aqui no vídeo, o que está acontecendo com a Joana nesse exato momento onde ela é diagnosticada com transtorno de depressão maior, começa a ser medicada e se isola dentro de casa. Quando você olha para a Joana desde quando ela foi ali gestada dentro do ventre de sua mãe, até os seus 23 anos, os homens, começando pelo seu pai, passando pelo garotinho ali na escola, chegando no namoradinho que traiu e até mesmo em seu marido, são pessoas que ferem mulheres. O padrão subconsciente que a Joana está entendendo ali, que seu cérebro está entendendo é: homens machucam mulheres, tanto física quanto emocionalmente. Então aquilo lá que aconteceu na vida da Joana durante todo o seu processo de vida culmina em um momento em que ela está doente e se isola dentro de casa e começa a ter que cuidar das suas emoções de uma maneira mais pontual, com remédio, com acompanhamento psiquiátrico e enfim. A Joana foi governada pelo seu cérebro assumiu o controle da Joana. O que eu quero dizer com isso? Qual é o único lugar onde a Joana não teria que se relacionar com homens, senão no isolamento da sua casa, senão no isolamento do seu quarto? Qual é o lugar onde ela estaria protegida? Para o cérebro, para o subconsciente, né? Homens fazem mal para mulheres. Então a Joana entra em isolamento, se fecha, está doente, e esse é um ato do cérebro, um ato de amor do cérebro para proteger a Joana. Percebe como o cérebro ele pode ser um ótimo servo, mas um péssimo mestre?
quando ele tomou conta da Joana, das suas emoções, ele a levou para um isolamento social, a conduziu para um processo de depressão, de tristeza profunda, no qual ela precisou ser tratada e cuidada. Então, o vídeo de hoje fala sobre isso. O cérebro, sim, ele é maravilhoso, mas você precisa tomar cuidado para que o seu cérebro não te governe, seu cérebro não te encarcere nas suas emoções e pensamentos que podem te destruir. E eu vou finalizar aqui te dando algumas dicas sobre como você deve controlar o seu cérebro. A primeira delas é cuidado. Depressão é coisa séria. Processos de ansiedade, depressão, são coisas muito sérias e muito comuns na nossa época. Em função, inclusive, da pandemia, nós temos recebido dentro de consultório muitas pessoas acometidas por ansiedade generalizada e depressão. Então, você precisa urgentemente procurar um médico para poder tratar de você, um médico psiquiatra. Você precisa, e eu também preciso entender que depressão não é frescura, ansiedade não é frescura, como muitos dizem por aí. É necessário tratar disso. É necessário buscar ajuda e um médico profissional, um profissional da psiquiatria pode te ajudar muito. E não apenas um profissional da psiquiatria, também aconselho você a procurar um profissional como um psicólogo, por exemplo, que pode te ajudar terapeuticamente. O psiquiatra ele vai entrar com a medicação e o profissional da psicologia, o outro profissional da psicanálise ou algum terapeuta vai te ajudar aí a reconfigurar, ou melhor dizendo, ressignificar os pensamentos, né, que podem te levar a ter emoções que te prejudiquem, comportamentos de isolamento, como o da Joana, que prejudicam a vida dela. É necessário ressignificar pensamentos, é necessário tratar emoções, é necessário que o psiquiatra entre com a medicação para ajustar a química do seu cérebro. Não adianta. Muitas pessoas têm preconceito com isso, falar psiquiatra é coisa de louco. Não, psiquiatra é um médico formado, capaz, e ele pode medicar. A química do cérebro está alterada e ela precisa ser reajustada, e muitas vezes é só com remédio que se consegue isso, tá bem? Quando nós falamos de terapia, existe uma terapia que eu acredito ser muito válida para o ajuste das questões do comportamento e das cognições, que é a terapia cognitivo-comportamental. Se eu quero mudar um comportamento de isolamento, eu preciso mudar, ressignificar a cognição que me leva a isso. Eu preciso modificar, ajustar, ressignificar aquele pensamento, aquela memória traumática que me leva ao comportamento de isolamento. Enfim, eu sugiro muito que as pessoas procurem psicólogos que trabalham com a TCC, terapia cognitivo comportamental, ou outros profissionais que trabalhem com isso para poder resolver os seus casos. Bem, enfim, o vídeo de hoje é muito longo, o vídeo de hoje talvez seja um pouco cansativo para você e até, como eu disse, mexa com as suas emoções, mas é um vídeo muito sério e importante. E eu quero te pedir, entenda tudo que foi falado aqui, busque ajuda, busque cuidar das suas emoções de verdade, use todas as ferramentas que a gente tem aqui no canal Unicamente, com uns vídeos que falam sobre como controlar pensamentos e emoções, como lidar com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, enfim, você precisa usar as ferramentas à sua disposição para poder melhorar. E também quero te fazer um pedido. Você conhece pessoas que estão passando por algum processo aí na sua vida de tristeza mais profunda, de uma ansiedade que tem sido prolongada, encaminhe esse vídeo. Passe esse vídeo para que a pessoa possa aprender e entender que ela precisa buscar ajuda, tá bem? Compartilhe o vídeo, curta se ele foi útil para você. Mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal aqui, porque você também nos ajuda a produzir conteúdos como esse que podem ajudar pessoas a mudar as suas vidas, tá bem? Um grande abraço para você e que você possa entender tudo que foi falado aqui com muito carinho, para que a sua vida possa ser cada vez melhor e você possa ajudar outras pessoas também. Até mais!